Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. Nós temos louvado neste lugar, nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor é muito bom. Então abre seus lábios aí, eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar juntos. Eu queria que você agradecesse ao Senhor. Agradecer porque você está aqui conosco, agradecer por essa noite que nós vamos ter aqui na presença dEle, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a tua mão poderosa está sobre nós, porque nós sentimos a tua presença neste lugar. Te agradeço, Deus, por cada uma dessas vidas que está aqui presente, ó Deus. Que o Senhor prepare, ó Pai, os corações, ó Deus, prepare as mentes, prepare, ó Deus, a tudo aquilo que vai acontecer, que continuar acontecendo neste lugar, de forma que o teu nome seja exaltado, glorificado, que nós saiamos daqui, ó Pai, renovados, transformados, edificados, fortalecidos pelo Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28. O título do texto aqui nessa minha Bíblia, na tradução que eu vou ler para vocês, fala a ressurreição. E nós vamos falar sobre o momento de ressurreição, no momento em que as mulheres, elas vão até o sepulcro e elas identificam que o sepulcro está vazio, que Jesus não está mais nele. E se nós tivéssemos que dar um título para essa palavra hoje, nós íamos falar sobre como a expectativa, como aquelas mulheres, como aquelas pessoas, eles foram da tristeza à euforia. Como Deus ele é capaz, como as experiências com Deus, o conhecer a Deus, o entender o seu propósito, é capaz de nos tirar de um momento de expectativas frustradas, de tristeza, e nos colocar em um lugar de euforia, de muita alegria. E foi isso que aquelas pessoas viveram ali. E eu quero compartilhar com vocês. Palavra em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 1, nos diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas também cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Esse texto é um texto que ele é um dos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, porque ele fala de algo que é fundamental para a nossa fé. Ele fala de algo que é fundamental na nossa vida. Ele fala de algo que ele mexe com toda a nossa, com a razão de nós sermos cristãos e cristãs. Na quinta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de falar também sobre o livro de Mateus, e nós falamos em Mateus 11. Então, a palavra de hoje, para quem esteve aqui na quinta-feira passada, ela funcionaria meio que como uma continuação do que nós conversamos na quinta-feira. Na quinta-feira, nós falamos daquilo que seria uma igreja saudável. A igreja saudável é aquela que cumpre a palavra de Jesus lá em Mateus 11, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que fala a palavra. A igreja saudável é a igreja que ela não coloca critérios para que as pessoas venham até Jesus. A igreja saudável é aquela que não coloca nenhum obstáculo para que as pessoas venham até Cristo. Pelo contrário, ela é uma igreja que ela atua
para remover os obstáculos, para que aquelas pessoas que não se chegaram a Cristo ainda, que ainda não conhecem Cristo, para que elas possam vir e ver, vir e experimentar, vir e conhecer e serem por eles transformadas. Vocês entenderam o que eu falei? A igreja saudável é a igreja que não estabelece critérios ou não estabelece obstáculos para que as pessoas venham até Cristo. Ela é a igreja que ela prepara o caminho, que ela abre as portas para que as pessoas venham até Ele. Essa é a igreja saudável. A igreja saudável também é aquela que dá continuidade aos versículos lá de Mateus 11. Ele fala, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Depois ele fala assim, tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é leve, suave. Não é uma igreja que impõe um jugo pesado sobre os outros. Pelo contrário, ela aplica aquilo que é o propósito de Cristo, um jugo suave, um jugo leve. Nós estudamos na escola dominical recentemente o livro de Gálatas. E o que era o fundamento daquele livro de Gálatas? Paulo, ao deixar a Galácia, depois alguns judeus fugindo da perseguição que se convertem e vão para lá, e eles começam a impor um jugo sobre aqueles que já estavam lá convertidos. E eles falam, olha, agora vocês precisam se circuncidar, vocês precisam seguir aquilo que está na lei de Moisés. E Paulo prontamente, ao ouvir falar sobre isso, o que Paulo faz? Ele envia carta e ele fala assim, olha, como que vocês tão rapidamente esqueceram daquilo que eu ensinei para vocês? Vocês preferem ver de verdade, tomar sobre vocês o jugo da lei, aquele jugo pesado? Não foi para a liberdade que Cristo os transformou, não foi para a liberdade que Cristo os chamou, e é isso que Paulo fala. Não foi assim que nós estudamos na escola dominical? Não foi, Fátima? O jugo de Jesus é suave, é leve. E aí ele diz uma terceira coisa que é extremamente importante e tem tudo a ver com uma igreja saudável, tem tudo a ver como nós temos procurado fazer aqui, como o pastor Fernando tem orientado aqui, como a escola dominical tem trabalhado. Ele fala, aproxime-se de mim e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E qual é o terceiro? Aprendam de mim. Hoje nós vamos focar nesse terceiro, aprendam de mim. Aprendam de mim. O texto bíblico que nós lemos lá em Mateus 28, ele fala de um momento de muita tristeza. Mas presta atenção nisso, eu quero que você compreenda isso que eu vou falar. Esse momento de tristeza, na forma que ele era compreendido naquele momento, naquele lugar, era porque havia uma expectativa sobre Jesus. Jesus começa a caminhar com eles, com seus discípulos, começa a chamar os seus discípulos, e eles caminhavam com ele. Pedro deixa, gente, o seu trabalho, deixa a sua família um pouco de lado ali para caminhar com Jesus. Porque ele achava que estava chegando o momento de que o povo tivesse o contato com o Messias esperado, aquele que daria salvação a Israel. E Pedro começa a caminhar, os discípulos começam a caminhar. Pedro, em algum momento, quando chega perto dos soldados tomarem lá Jesus, ele arranca a espada e fala, chegou a hora, é agora que nós vamos batalhar, nós vamos ter vitória sobre os nossos inimigos. E aquele Jesus é preso. E ali começa a haver uma frustração no coração deles. Nós achamos que era ele que ia dar toda a liberdade, nós achamos que ele ia fazer todas as coisas, nós achamos que seria ele que reverteria esse nosso quadro de desolação, esse nosso quadro de tristeza. Nós tínhamos essa expectativa, o nosso coração ardia quando ele falava conosco, nós acreditávamos naquilo que ele falava, nós estávamos dispostos a tirar as nossas espadas, a ir para a batalha com ele, a ir para a luta com ele. Era isso, nós estávamos completamente motivados, porque nós víamos que ele não andava sozinho, ele andava pelo poder de Deus, e agora esse homem que nos motivava, que fazia tudo isso, está entregue, sendo crucificado. Os inimigos zombam dele. Aqueles que passam dizem assim, olha o rei dos judeus, queria salvar todo mundo, mas não pode salvar a si mesmo. Olha, não foi você que disse que o templo seria destruído, destruiria o templo, e em 3 dias o reedificaria, e agora está aí pendurado na cruz, sofrendo essa dolorosa, humilhante, vivendo essa humilhante situação. E aqueles que caminhavam com ele, estavam vivendo em profunda tristeza.
É como se perdessem o chão. Quantas vezes nós tivemos muitas expectativas em algo e a coisa parecia que estava acontecendo, parecia que chegou o momento. Olha, chegou o meu momento. Olha, tá tudo caminhando bem. Chegou aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Olha, ele está aqui do meu lado. Olha como que vai ser agora, e às vezes as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos e aquilo nos abate, nos frustra. Coisas pequenas às vezes, você chega às vezes para falar uma palavra com uma pessoa e espera que ela vá te atender da mesma forma e ela te fala assim, não acho que é bem por aí não, e aquilo te abate. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa muito chegada a mim, que durante um tempo eu pensava em várias coisas, pensava em vários negócios que eu queria abrir, queria empreender, fazer alguma coisa assim. Sempre que eu chegava perto dela, chegava cheio de expectativa e falava assim, e essa é uma pessoa inteligente, uma pessoa que eu confio, que pode me apoiar, vai chegar perto de mim, vai me dar um apoio, a gente vai à frente. E eu chegava com toda, vamos contar para ele, e ele falava assim, não, esse negócio não dá certo não. Nem ouvi eu falando direito. E a gente fica com o coração abatido. Mas nesse caso específico aqui, por que Jesus lá em Mateus 11, ele diz assim, olha, e aprendam de mim, porque é importante que vocês aprendam de mim, porque Jesus sabia que a vida dele ali na terra teria pouco tempo de duração mais. Ele sabia que o ministério dele em carne, o ministério dele aqui na terra, terminaria em breve. E ele precisava que aqueles homens e mulheres que estavam caminhando com eles, aqueles que ouviam a palavra, ele precisava que aqueles ali entendessem, conhecessem, aprendessem dele. Porque quando nós não aprendemos do Senhor, muitas vezes nós temos as nossas expectativas frustradas. Porque nós achamos que ele é um Deus que veio para fazer isso, para fazer aquilo, quando o que ele veio é para nos salvar, quando o que ele veio é para nos dar a vida eterna, quando ele veio para nos chamar, para que nós tivéssemos uma vida com ele aqui na terra também. E essa foi a frustração. Agora presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, para ilustrar bem o que eu estou falando. Se nós estamos aqui hoje, se os nossos pecados são por ele perdoados, é porque ele morreu por nós. Nós hoje, como cristãos, nós glorificamos ao Senhor pela sua morte, pela sua entrega. Conseguem perceber a diferença daqueles que estavam ali naquele momento para nós hoje? Conseguem perceber que o momento da frustração deles, que o motivo que os entristecia, o motivo que fazia com que eles vivessem uma vida entristecida, é o motivo pelo qual nós glorificamos a Deus hoje? É o mesmo motivo? Vocês conseguem perceber isso? Eles estavam tristes porque ele morreu. Nós glorificamos a Deus porque ele morreu. Porque ele morreu, nós temos acesso à vida eterna. Porque ele se doou por nós. Porque a atitude de graça dele é que nos permite, é que fez com que o véu fosse rasgado e nós pudéssemos, os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos entrar diante de Deus. Entendem que o momento da frustração daquelas pessoas ali, o momento da tristeza daquelas pessoas, o momento que fez com que eles voltassem a ter medo, quisessem voltar para suas vidas anteriores, um queria voltar a pescar, o outro não sabia o que fazer mais, o outro não sabia para onde ir, o momento de tristeza deles, na verdade, era o momento em que eles deviam glorificar a Deus, porque a obra que ele tinha proposto estava se cumprindo, e era a obra que ele já tinha falado para eles, mas era fazendo uma ilustração, fazendo uma comparação com a nossa igreja hoje, tratando aqueles que estavam perto de Jesus como a igreja daquele tempo, a igreja dele não compreendeu aquilo que ele veio fazer. Muitas vezes nós sofremos porque não compreendemos aquilo que ele veio fazer, aquilo que é a obra dele. Nós empobrecemos a obra de Cristo, achando que a obra dele é nos dar um trabalho, nos dar um emprego, que é nos dar uma casa melhor, que nos dá um carro melhor. E nós empobrecemos aquilo que ele é, aquilo que ele fez por nós. O que ele fez por nós, meu irmão, minha irmã, foi tirar sobre nós o jugo do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre nós, porque ele deu a vida dele por nós. Eu não carrego mais sobre mim o peso do meu pecado, porque eu confesso os meus pecados. E ele me perdoa. Isso que ele fez. E ele fez isso porque ele nos ama.
E Deus fez isso porque Ele nos ama, de mandar o seu Filho. E não há outro na história que tenha feito algo dessa forma. Aí chega um momento em que as mulheres correm para o sepulcro e elas vão preocupadas. Elas vão dizer, como é que eu vou fazer para abrir a porta? Aquela pedra era grande, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não tenho força suficiente lá para chegar e rolar a pedra. Elas pegam todas as economias dela, mesmo entristecidas, elas falam assim, mas eu não posso deixar o corpo do meu Senhor lá daquela forma. Entristecidas, achando que a obra tinha acabado, sem saber o que esperar, sem saber o que encontrar, sem saber se iam conseguir entrar no sepulcro. Gastam as suas energias, gastam os seus recursos, chegam lá para perfumar o corpo de Jesus e encontram a porta aberta. Olha como que vai mudando. Aí o entendimento de Deus, o aprender de mim vai acontecendo. E aí a estrutura vai mudando. Elas começam a olhar, começam a se aproximar, e tem um homem de branco que ele fala assim, vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado? E elas olham amedrontadas, e ele fala assim, não se preocupe, ele não está mais aqui. Porque a morte não tem domínio sobre ele. Ele é o Senhor da morte. E elas chegam e falam assim, olha, o Jesus que está aí, você sabe, ele fala assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Não adianta buscar entre os mortos aquele que vive. Tem um cântico que nós cantamos muito agora, né, nessa época de pandemia, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. O medo delas vai aos poucos sendo dissipado. No momento em que elas vão compreendendo aquilo que era a proposta de Jesus, aí o anjo fala assim, assim como ele disse que seria. Assim como ele disse que seria, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E na medida em que ela vai percebendo isso, que elas vão percebendo isso, que elas vão ouvindo o anjo falar, aquele temor vai dando lugar à alegria, vai dando lugar a uma esperança que já tinha sido perdida. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, não há temor. Porque assim como ele venceu, com ele nós também venceremos, em nome de Jesus. Aleluia! E na medida em que elas vão experimentando, elas vão sendo transformadas. E aí elas começam a fazer parte da obra de verdade. Porque, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos fazer a obra de Cristo, nós precisamos compreender qual é a sua obra. E aí o aprender de mim é essencial para a nossa vida. Aprender dele, entender aquilo que ele quer para nós, entender o motivo pelo qual ele nos chamou, para aquilo que ele nos chamou, isso é essencial. E aí elas começam a voltar e começam a falar com as pessoas, falam assim, olha, Jesus, ele não está mais morto, nós fomos até o sepulcro, chegamos lá e ele não está lá, ele está vivo. Uns acreditam, outros não. Outros não. Não. Só se eu ver. Não importa. O papel delas era falar. Era testemunhar. Nós temos falado isso aqui na igreja. O nosso papel é testemunhar aquilo que Deus tem feito em nós. O nosso papel é contar aquilo que Deus fez em nós. O resto do trabalho quem faz é Ele. Nós temos aqui contar. Nós não podemos nos calar. Nós temos que abrir os nossos lábios e contar aquilo que Ele fez. O resto quem faz é Ele. Quando elas começam a contar, uns acreditam, outros não acreditam, mas ele não deixa que a palavra delas passe. Ele vai ao encontro deles depois e ele fala assim, olha, eu estou aqui. Tomé, que foi mais resistente, ele fala assim, Tomé, põe o teu dedo aqui do lado, toca as minhas mãos. E aí Tomé glorifica a Deus. Nós falamos isso na escola dominical hoje de manhã também. Jesus é aquele que ele vai e ele faz o trabalho, e ele testifica, nós testemunhamos, e ele vai e ele confirma o testemunho. Quando Jesus passa por Samaria, e a Bíblia fala que convinha ele passar por Samaria,
Ele encontra com aquela mulher samaritana, que estava lá tirando água do poço, ele trava um diálogo com ela, ela fala assim, mas que essa água, não sei o que lá. Ele fala, olha, se você beber a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. Vai lá, chama seu marido, ela fala assim, eu não tenho marido. Ele fala, bem disseste, porque é isso, a sua vida é isso, isso, isso e isso. Aí ela fala assim, Senhor, bem sei agora que o Senhor é profeta, porque o Senhor fala da minha vida, sem me conhecer. E aí ela vai e volta correndo para Samaria, e ela espalha a palavra lá. Ela fala assim, olha, teve um homem que encontrou comigo, e ele falou isso, falou aquilo, aquilo ali. Eu entendo que ele é o Cristo. É isso que ela fala. Aqueles homens de Samaria saem correndo do lugar deles, e eles vão encontrar com Jesus. Alguns acreditaram um pouquinho, outros talvez tenham sido só curiosos, mas o fato é que a palavra que ela trouxe aguça a curiosidade deles. O fato é que ela instiga, a palavra dela instiga, faz com que eles tenham vontade de conhecer, vontade de verificar aquilo que ela está falando. E aí a hora que ela vem, eles vêm e encontram com Jesus, eles voltam até ela e falam assim, mulher, nós encontramos com ele. E nós agora acreditamos, não mais pelo que você falou, mas porque nós fomos e nós vimos. Sabe qual é a minha oração para você, minha irmã, por vocês, minha irmã, meu irmão, por mim, pela nossa vida? É que vocês confiem no Deus de vocês. É que vocês confiem no Deus que opera aqui nesta igreja. E que vocês tenham convicção e coragem e ousadia para chegar diante das pessoas e falar assim, olha, eu quero muito te levar lá na minha igreja. Por quê? Porque lá o Senhor fala conosco, lá o Senhor faz a diferença. Se você entra triste, o Senhor tem uma palavra para te trazer alegria. Nós vivemos lá em comunhão uns com os outros, os nossos irmãos vão te abraçar, o Senhor vai falar conosco e você vai sair de lá transformado, em nome de Jesus. Porque foi essa convicção que a mulher samaritana teve. Não, eu posso chegar lá e falar para eles, vai lá ver, porque eu vi, eu experimentei. E aí na medida que eles foram e tiveram contato com ele, eles também experimentaram. Eles também experimentaram. Gente, eu vou falar isso de novo, o Carlão está ali, eu vou falar isso de novo. Esses dias eu fiquei vendo aqueles testemunhos que estão lá no YouTube, né? Aqueles que foram gravados aqui na igreja, do Antônio, do Carlão. Que coisa linda! Coisa linda! O Carlão contou hoje na escola dominical de novo lá pra gente. Uma amiga dele ia se batizar, falou assim, vai lá para você me ver lá na igreja, lá no meu batismo. Estou contando aqui, tá, Carlão? Vou lá, vou me batizar, vai lá que você vai ver lá, vai me ver. Aí ele falou, tá bom. Aí ele chegou aqui, a igreja era outra, ele errou a igreja, veio parar aqui, sentou aqui, recebeu a palavra, voltou, eu quero isso aí. É uma bênção estar aqui com a gente hoje, glorificando e louvando o nome do Senhor. Esse é o poder de Deus, meu irmão, minha irmã. É assim que Deus faz. Nós precisamos clamar a cada dia. Nós temos 2 trabalhos. Um é chamar as pessoas, apresentar as pessoas, vinde, como você está, sem obstáculo. Não tem nada que eu possa, você vem do jeito que você está. Ah, mas a minha roupa não está bonita, não tem problema. Vai assim mesmo, porque para o Senhor não faz diferença nenhuma a cor da sua roupa. Ah, mas o meu cabelo não está cheiroso, não tem problema. Se for necessário, a gente arruma uma touca para você, coloca você lá atrás, mas você vai para lá, porque eu quero que você escute a palavra e seja transformado naquele lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda é, a hora que a pessoa estiver aqui, você fica, Senhor, olha, eu trouxe, eu fiz o meu trabalho, agora, Senhor, fala com aquele pastor lá, se o dia dele não for bom, se ele não acordou bem hoje, se ele hoje não está muito legal, não tem problema, mas cutuca ele lá, para que ele fale a tua palavra, e nós sejamos edificados neste lugar, em nome de Jesus. Porque vai ter gente que vai entrar na igreja uma vez só. Deus me deu a oportunidade de entrar várias vezes. Tinha dia que eu saía e falei assim, hoje não foi muito bom. Tinha dia que eu falava assim, gente, que maravilha que eu estou aqui, porque eu estou cheio do Senhor. Mas tem gente que vai entrar uma vez só, e tem que ser muito bom. Tem que ser de Deus. Ministério de louvor tem que abrir os lábios, tem que tocar, tem que cantar, tem que glorificar, e tem que ser um momento de Deus. Não pode ser mais ou menos. A pregação tem que ser direcionada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, vir do alto, vir ao encontro da necessidade da igreja do Senhor. E é assim que a gente caminha.
Depois de experimentar tudo isso, de ter essa experiência, de ter a sua esperança renovada, os homens que tinham medo, agora eles ficam em Jerusalém. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre eles, e eles saem com toda a ousadia, com toda a intrepidez, pregando o Evangelho, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E porque esses homens foram cheios de Deus lá, receberam do Senhor lá em Atos 2, falaram com ousadia do Senhor, hoje nós estamos aqui, glorificando e exaltando o nome dEle. Entendem? Meu irmão, minha irmã, pensando em Deus, pensando na grandeza, no tamanho de Deus, o tempo para Ele, o tempo da nossa vida para Ele é algo assim, que passa muito rápido. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Mas a obra que nós fazemos nesse lugar, a obra da qual nós fazemos parte, ela pode perdurar por muitos anos e atingir muita gente. Mas aí nós precisamos entender com o que nós estamos comprometidos. Com o que nós estamos comprometidos? Eu estou comprometido mais com aquilo que é dessa minha vida passageira, desse período curto que eu tenho aqui, ou eu estou comprometido com algo que é muito maior do que eu, que vai perdurar por muitos anos após a minha morte? Com o que eu tenho me comprometido? Uma vez que essas pessoas se aproximaram de Deus, uma vez que elas não colocaram obstáculos para que as outras pessoas se aproximassem de Deus, uma vez que aprenderam de Deus, quando elas aprenderam de Deus, quando elas aprenderam sobre Jesus, quando elas compreenderam a necessidade da morte dele, para que todos nós pudéssemos ser salvos, o coração delas se enche de alegria, e naquele momento, já não mais com o coração entristecido, mas entendendo a obra de Cristo, eles estavam preparados para assumir a tarefa que vinha depois lá em Mateus 28, agora no versículo 16, então Jesus, depois que passou tudo isso, depois que Jesus já esteve com eles, que eles o viram, entenderam o propósito, entenderam que convinha que ele morresse, que a morte dele não foi uma derrota, mas foi a maior vitória que a humanidade já viveu. Depois de entender tudo isso, ele fala assim, em Mateus 28, 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vocês estão preparados. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Agora, recebendo da palavra dele, edificados, renovados pelo Senhor, compreendendo que a sua morte não foi em nada uma derrota, foi a maior vitória que a humanidade já viveu. Nós estamos preparados para ir após ele e glorificar e exaltar o nome dele, pregar o seu evangelho, não sozinhos, mas com ele, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que você seja transformado, renovado pelo Senhor. E que você experimente de coisas tremendas do Senhor na sua vida. Tremendas, para que você tenha muito o que contar para as pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus, de quão grande é o Deus a quem você serve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Se quiser ficar de pé, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, nós te agradecemos, ó Deus, por sentir o Senhor aqui conosco, ó Deus. Prepara, ó Deus, os nossos corações para receber cada dia mais e mais de Ti. Prepara, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, entender, compreender aquilo que Tu tens para nós. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar nos Teus caminhos e que em tudo, ó Deus, nós possamos glorificar e exaltar ao Teu nome. Senhor, permita-nos perceber
toda a tua ação em nós. Permita-nos perceber, ó Pai, os teus planos. Permita-nos, ó Pai, entender qual é o teu propósito, ó Deus, para que em momento nenhum, ó Deus, haja frustração em nós, mas que haja sempre, ó Pai, a alegria por estarmos participando da tua obra, e que isso tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, aleluia.